SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos a este Floripa em Foco do SINT para falarmos sobre o Seminário Saúde do Trabalhador em Educação, que acontece neste 30 de outubro, o dia inteiro, ali no Instituto Estadual de Educação, aqui em Florianópolis. Você sabia que mais de 2/3 dos professores no país já tiveram problemas de saúde em função das condições de trabalho na educação? Para falarmos a respeito, conosco no estúdio pela primeira vez na direção estadual do SINT, também a professora Luzia Biancato Alberton. Bem-vinda, Luzia. É um prazer. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui falando de um tema tão importante, né, para os nossos professores. Isso. Você que é a secretária de Saúde do Trabalhador. Aliás, a primeira secretária da pasta de Saúde do Trabalhador do SINT. Bem-vindo e parabéns. Obrigada. E conosco também o já conhecido Aldoir Kremer. Tudo bem, professor? Bem-vindo. O professor Aldoir, que já foi coordenador estadual do SINT, é o atual secretário de Formação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no estado de Santa Catarina. É a primeira secretária da Saúde do Trabalhador. Essa secretaria foi criada na sua gestão, Aldoir? Sim, Silvio, essa foi uma deliberação do nosso congresso, do SINT, onde nós reorganizamos a direção do sindicato e criamos algumas pastas exclusivas, né? E dentre delas a pasta de Secretaria de Saúde do Trabalhador. Empiricamente nós já tínhamos assim um conhecimento, a categoria sempre trouxe essa questão, né, dos problemas de saúde que a categoria enfrenta, né? Os trabalhadores em educação reiteradamente têm que se afastar por problemas de saúde, muitas vezes eles trabalham doentes, né? E essa é uma constatação que a gente faz lá na escola, né? Qualquer escola que você entrar, você vai perceber, né? Se você fizer, por exemplo, uma pergunta na sala dos professores, quem toma algum tipo de medicamento aí, você já vai ter uma resposta, né, do que significa essa questão, né, de adoecimento da nossa categoria. E isso está relacionado às questões próprias da profissão, né, mas também está relacionado à falta de uma política de prevenção, né? Da precarização da educação. Sim, claro, de prevenção aos problemas que são próprios da função, que são próprios da profissão, né? Mas também outros que poderiam ser evitados, né? Se você tivesse uma condição de trabalho melhor, por exemplo, agora, recentemente é que nós temos implantado nas escolas a lousa, né, com pincel e não mais o quadro de giz. Então, vejam só que houve uma leva grande aí de pessoas que passaram sua profissão inteira, né, em sala de aula, tendo a exposição a um agente tóxico. Então, sem falar nisso, você tem a própria questão da ergonomia, que as escolas muitas vezes não estão adequadas, as más conservações dos próprios prédios, né, que podem ocasionar acidentes, né, e a falta de um olhar sobre isso e de um trabalho do próprio patrão nosso, né, ou seja, o Estado, que não teve ao longo da história, não construiu, né, políticas de prevenção e políticas de resolução. Melhorar as condições de trabalho no geral. Né? Sim, é uma crítica que a gente faz, e não é só, inclusive, ao setor do magistério. No serviço público, infelizmente, nós não temos, né, uma política de larga escala sobre saúde do trabalhador, né? Você veja que até na iniciativa privada você tem, né,
você tem os círculos, né, de saúde, você tem, né, políticas que são impostas legalmente, inclusive às empresas, né, que tenham, né, a CIPA e assim por diante, e que no serviço público isso nós não temos, né? Então, portanto, foi uma demanda que a categoria decidiu no Congresso que nós precisaríamos ter um olhar mais específico e fazer o debate para propor e cobrar do Estado que se resolvam várias questões, que se tenha uma política institucionalizada sobre isso, por causa dos resultados que agora, inclusive, estão aparecendo, não é, Luzia? Luzia, e esse seminário, no dia 30 de outubro, o dia inteiro, ali no Instituto Estadual de Educação, é uma parceria do SINT com a própria Assembleia Legislativa, não é isso? Exatamente. Quem mais? É a Escola do Legislativo, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, em parceria com o SINT, vai desenvolver esse seminário o dia todo. E para quem que é esse seminário? Esse seminário ele é destinado a todos os trabalhadores em educação, da rede pública estadual, que aí está ligado ao SINT, mas também é estendido aos trabalhadores da rede municipal, aos trabalhadores de em educação da rede federal, também os estudantes, né, das licenciaturas. Né? Entrada livre. Entrada livre no auditório Pedro Bosco. Né? Do Instituto Estadual IEE. O e maior colégio. Nós teremos um dia inteiro de debate. Na parte da manhã nós teremos pesquisas, né, apresentações de pesquisas por pesquisadores qualificados, né, nacionalmente. E a parte da tarde nós teremos algumas experiências e iniciativas mais na perspectiva de prevenção, experiências que deram certo. Que é possível ser feito, né? Você falou, antes de a gente começar o Floripa em Foco, de que em Santa Catarina, 25 professores pedem licença? Então, como é que é esse dado? Segundo dados, a cada dia, são 5 dias por semana, né? 25 professores ou trabalhadores em educação pedem afastamento, se afastam, 25 passam pela perícia médica, né? Precisando de afastamento para tratamento de sua saúde. 25 por dia. E qual que é a principal queixa deles? Então, pelas pesquisas que a gente tem feito, pelas observações, leituras que a própria Secretaria, né, de Administração tem no portal, né, dos dados de anos anteriores, embora ela não tenha disponibilizado ainda dos últimos 2 anos, 2018 e 2019, mas até 2017, a principal causa, né, aliás, a principal doença, a principal consequência do adoecimento, de todas as condições que a gente já colocou, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o que adoece, né? O que adoece o professor, o que adoece o nosso trabalhador em educação? São as condições de trabalho, que aí envolvem a disciplina, salas superlotadas, a precarização do contrato de trabalho, né, principalmente dos ACTs, múltiplas escolas, né, durante uma semana nós temos casos de cada professor ACT pode ter 2 contratos e cada contrato pode estar em 3 escolas. Uau. Então ele pode, teoricamente ele pode numa mesma semana ter que estar em horários diferentes, claro, mas em 6 escolas. Até esse é o limite, né, dentro dos contratados, né? Então tem gerado um estresse muito grande, tem gerado gastos, isso, porque o professor não consegue com o transporte público fazer esse atendimento diferente nas escolas. Ele tem que sair com a condução própria para estar às vezes na primeira hora da manhã em uma escola e no final
da manhã em outra escola. E aí, à tarde, às vezes, em uma terceira escola. E assim por diante. Então, isso tem gerado, além da péssima qualidade, né, na educação, porque como que um professor vai conseguir desenvolver muito bem o trabalho, fazer uma articulação com a comunidade escolar nesta correria, digamos, maluca, né? Porque parece uma corrida, né? E eu acho que o principal ponto, né, professor, é o contrato de trabalho, né? Que já é uma luta antiga, né? Sim. Se me permite, Luzia, também isso tem a ver, certamente tem a ver com o quadro, como o trabalhador em educação tem sido tratado também no conjunto da sociedade, né? Nós estamos vivendo em um momento que o trabalhador da educação está sendo colocado muitas vezes como um vilão, como, né, aquele que promove um adestramento, que promove, ou ao contrário, né, que ele direciona a visão ideológica do sujeito, né, aquele que doutrina, né, essa é a palavra que está sendo usado, né, e assim há uma enxurrada de opiniões e intervenções, né, como se os profissionais da educação não tivessem, né, como se eles não fossem os profissionais da educação, né, e nós assim o somos, né. Veja agora o caso, por exemplo, da militarização da escola, né. Parece que os profissionais da educação não dão conta da sua tarefa, da sua função propriamente dita, que é o trabalho escolar, e precisa vir um outro setor, né, para impor uma disciplina, para organizar, para fazer com que as coisas... E nós sabemos que não é esse o problema, né? Vejam só que a proposição é que você traga um número grande de agentes lá da segurança para dentro da escola, de 12 a 15. Agora imagine se você tivesse lá metade, se tivesse só 6 pedagogos, né, profissionais da educação que atuassem naquela escola para ajudar no processo educativo, no processo, né, de formação. E a nossa visão é para formar cidadão, não é para disciplinar, não é para seguir regras, para tornar o mundo melhor. Não é para cercear, não é para formar apenas com um único viés de que a pessoa seja, né, disciplinada. A disciplina é parte. Agora, é preciso que essa pessoa ela tenha desenvolvido as suas habilidades no sentido também da criatividade, no sentido da convivência e assim por diante, da tolerância, né, para que ela consiga viver em sociedade de forma tranquila, para que ela ajude a promover o desenvolvimento dessa sociedade. E também, como o Aldoir falou, a questão da militarização, da pressão. Então, os professores, com relação a isso, reclamam muito que, tanto que é um início de um estado não confortável, não saudável dentro da escola, que é o assédio ou a pressão, a obrigação, a dúvida de como agir diante de determinadas situações, tendo em vista o que foi falado aqui já, do julgamento, né, da sociedade em relação à prática do professor. Então, é comum o professor se sentir angustiado diante de determinadas situações que ele tem que enfrentar em sala de aula, não sabendo como se posicionar. Isso é o início, né, de um processo de adoecimento que aí continua. Aí, como respondendo à pergunta que você fez, né, com relação quais são as doenças, né, mais frequentes. Então, em primeiro, prova disso tudo, que a doença mais frequente são os distúrbios emocionais e comportamentais. Mentais, isso. Essa é a principal causa de afastamento. Em segundo lugar, aí vem as doenças osteomusculares, né? Dor. Isso. E depois, já em seguida, há problemas com a voz, que é um elemento assim muito importante, né, no trabalho do professor ainda
principalmente tendo em vista as condições de trabalho que temos, né? Que a escola ainda não saiu do cuspigis, né? Isso. Ficar falando e escrevendo no quadro. Ainda precisamos, né, trazer outras tecnologias, outros equipamentos que venham auxiliar, né, o professor para desenvolver melhor o trabalho sem um dano, né, tão grande na voz, por exemplo. E o que está vindo é superlotação, é junção de classes, mudanças que ninguém sabe ao certo no ensino médio, ensino à distância dobrando a esquina. Mas para fecharmos, Luzia, e a parte da tarde desse seminário que acontece no dia 30 de outubro aqui no IEE, a parte da tarde é sobre prevenções, casos que deram certo. Já tem algo assim para adiantar? Como é que se pode trabalhar na prevenção, na manutenção da saúde? Então, nós temos a visão, né, como nós conversávamos antes, de que o papel do sindicato é realmente de fazer esse debate, de fazer essa denúncia de como está a condição do trabalhador, né? E cabe a sede, que é a sede, ao governo, que é o nosso patrão. Sede é a Secretaria de Estado da Educação. Secretaria que é a nossa contratante, né? Cabe a ela, né, garantir as condições de saúde. Então, nós pensamos que a sede precisa, né, garantir minimamente um atendimento especializado, né, na questão da prevenção, né, com profissionais para fazer o diagnóstico cedo dos problemas de voz, das orientações que o professor precisa. Um mapa de riscos, como isso, dizem, um né? mapa de risco com a prevenção, com medidas a prevenir problemas futuros, né? Então, uma das questões é essa. Também precisamos, com o nosso trabalhador em educação, precisamos debater e tornar mais fácil dele entender e identificar quando ele não está bem. Porque, às vezes, dado ao compromisso que ele tem com o trabalho, ele passa a renegar, ele passa a achar que o problema a menosprezar aquelas indisposições que são sinais de um adoecimento, né? Que se tomada algumas medidas, aí nós podemos prevenir. Evitar e evitar males maiores, né? Olha, exatamente. Bacana. Esse trabalho, já que é junto com a Comissão de Educação da Assembleia, pode ser então encaminhado facilmente para a sede? Então, nós vamos fazer, vamos ouvir, né, pelo menos três experiências, né? Uma é governamental, né, que nós queremos sugerir para a nossa secretaria. Uhum. Temos também uma experiência que é sindical, que é no campo do debate e dessa identificação, que vai ser da APP Norte do Paraná. Uhum. E temos também uma experiência já, uma espécie de terapia, né, mais complementar, que já feita, uma experiência de Chapecó, que funciona, no município, né? Na rede municipal. Então, nós vamos trazer essas experiências e proporcionar para que a gente dali retire os encaminhamentos para sugerir e para lutarmos para que a gente possa implantar isso em favor dos professores da rede estadual de Santa Catarina. Uma questão acho que é interessante, Luzia, para nós citar aqui, é a dificuldade que os trabalhadores estão encontrando no momento do encaminhamento na perícia, né? A falta de peritos, peritos em um local muito distante, não é garantido a ele o deslocamento pelo próprio Estado, ele precisa se virar para comparecer às perícias. Então isso é uma coisa que infelizmente tem se agravado. E tem perito específico para trabalhadores da educação, professor? Não, eles são peritos do Estado, né? Geral. Isso, geral, mas que tem a especificidade, mas né? que são peritos do Estado, né? Então eles não, você tem os peritos do INSS, que é uma realidade, e você tem os peritos do Estado. E aqui no Estado nós estamos com essa dificuldade, né? Que as pessoas têm que se deslocar para longe para fazer as suas perícias, e isso tem dificultado. Uhum.
Bem, e a professora Luzia citava também de que a cada 2 vezes por mês o professor tem que ir lá na perícia? Não, é assim, ó, por exemplo, o professor... E isso nem conta naqueles 25 por dia que adoecem? Não, conta. É assim, ó, por exemplo, hoje nós temos 2 realidades, né? O professor que é efetivo do Estado e o professor que é contratado. O professor que é efetivo, ele pode se afastar por mês sem passar pela perícia médica 3 dias. Certo. Somente apresentando atestado à chefia imediata, né? A direção da escola, por exemplo. E esses é que não estão entrando no... Então, se ele precisar de um afastamento maior do que 3 dias, ele então passa na perícia. Aí ele vai se afastar pelo tempo que o perito determinar. O professor ACT, né, que é o contrato temporário, ele tem apenas 1 dia por mês que ele pode apresentar atestado. Se ele tiver 2 dias de necessidade de afastamento, ele precisa passar pela perícia médica. Então, até 15 dias, ele vai ser afastado e vai ser de responsabilidade o afastamento dele da Secretaria de Educação, que é a empresa. A partir do 16º dia, se ele precisar um afastamento maior do que 15 dias, ele vai para o INSS. Então, ele vai fazer todo o processo de afastamento do INSS. Então, são 2 realidades bem diferenciadas. Também tem uma outra situação que o professor contratado não tem direito de acompanhamento ao filho, mesmo menor, ao médico. Então, se o professor tem um filho pequeno e está doente, ele não tem direito a se afastar para acompanhar o filho. Só em nome dele o atestado vale. O que é lamentável, né? Porque estamos em tempos aí de estatuto da criança e adolescente, e que numa situação dessas, né, o que o profissional vai fazer? Ele vai acabar tendo falta para poder levar o seu filho ao médico. É penalizado. Olha só. Olha, parabéns, né, pela iniciativa do CINT de criar a secretaria e realizar a primeira grande tarefa da Luzia. Né? Isso. Parabéns. E vamos fechar fazendo um convite mais uma vez para o telespectador, para o trabalhador da educação, para os estudantes participarem do seminário sobre a saúde do trabalhador em educação, realizado pelo CINT, pela Escola do Legislativo e também pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que acontece neste 30 de outubro, quarta-feira, o dia inteiro, a partir das 9 da manhã, né? 8h30. 8h30 da manhã, aqui no auditório Dom Bosco, Pedro Bosco, no Instituto Estadual de Educação. Entrada livre, é só chegar, não é? Isso. Chegar, participar. E ajudar a melhorar a condição de educação, né, que está precisando. Né? Isso. Parabéns mais uma vez. Se faltou referendar alguma informação para dar o tchau? Eu acho que é isso, né, Luzia? Convidar a todas e a todos, né, que venham para o evento, que é muito importante que a gente possa estabelecer, né, parâmetros para a luta dos trabalhadores da educação, né, para uma saúde enquanto profissionais, para que possam atuar mais em condições melhores nas escolas. Exatamente. Né? Então, contamos com você amanhã, durante o dia todo. Vamos falar sobre a nossa saúde, né? A nossa saúde em relação ao trabalho e a nossa saúde como um todo também. Agradecemos aqui ao Silvio, agradecemos a oportunidade de estar aqui e poder conversar sobre um assunto que está muito latente hoje na sociedade, né? A saúde do trabalhador. E então, nosso muito obrigada. E acompanhe pelo www.sinte-sc.org.br este Floripa em Foco e muito mais informações colocadas aqui pelo professor Aldoir Kremer e pela professora Luzia Biancato Alberton. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300.
acesse www.sint-sc.org.br.